Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É com muito prazer que nós vamos iniciar com essa mensagem recebida pelo nosso irmão na tarde de ontem. Hoje é uma data muito especial. Há 19 anos estava sendo materializada na Terra o projeto Casa da Santíssima, minuciosamente preparado anos antes. Até o nome foi sugerido, onde a fraternidade deverá ser fundamental ao trabalho, acolher, confortar. Um centro espírita é um foco de luz, um porto seguro de almas, com ou sem matéria. Todos bebem nessa fonte de água cristalina, que lava nossas mais profundas chagas, promovendo as cicatrizes necessárias. É o hospital abençoado e a escola. Proporciona o precioso conhecimento, tornando as criaturas livres do pior fantasma, a ignorância. Realizando os primeiros passos em direção à autoeducação, promovendo a fraternidade, possibilitando ajustes com a lei de causas e efeitos. Eis aqui alguns dos inúmeros benefícios da casa espírita, pois existem leis, trabalhos realizados por ela ainda desconhecidos no plano material. Por isso, irmãos de jornada, valorize cada segundo de teu nesse porto seguro, cada trabalhador, pois o número dos invisíveis aos teus olhos é muito superior aos encarnados. Abraços fraternos a todos, força e coragem aos que realizam o trabalho material. Estamos sempre juntos, e juntos somos mais fortes. Somos a Casa da Santíssima. Alegrai os vossos corações. Saúde, paz e luz. Irmão Manuel. Por isso, meus irmãos, hoje iniciamos com essa linda mensagem do nosso querido orientador espiritual, onde ele coloca muito bem as palavras sobre a casa, porque ela, além de ser uma casa espírita, é um lar, é um hospital onde nós encontramos a força necessária para superar os nossos maiores desafios, que é a nossa ignorância, o nosso pouco conhecimento, mas nos tornamos melhores. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Carlinhos. Nosso irmão Carlos Augusto. Bem, meus queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento mais alto possível, em agradecimento ao nosso Pai querido, ao nosso querido Mestre Jesus, a nossa doce Mãe Maria, o nosso querido irmão José, a Ismael, mentor espiritual e protetor desta casa maravilhosa, e a toda a pleiade de espíritos trabalhadores de Jesus, que com muito carinho nos assiste, nos orientam, nos dando a força necessária para continuarmos na nossa caminhada. E hoje, em comemoração ao aniversário da nossa casa, nós reafirmamos esses propósitos de continuar, de pedir a força e coragem para continuarmos a nossa caminhada sob a orientação desses irmãos amorosos que, em Teu nome, Pai, nos assiste com muito amor e carinho. E assim, eu peço ao irmão Carlinhos que assuma a nossa que possa assumir aqui o comando, fazendo a palestra da noite de hoje, que assim seja. Desculpem, tá, gente? Que isso, é uma emoção, tudo certo. Boa noite a todos, queridos irmãos de jornada terrena. Que a luz e a paz do mensageiro do amor, o Senhor das estrelas, mas esse amigo querido de todas as horas, Jesus, envolva-nos a todos em mais essa oportunidade grandiosa de aqui estarmos reunidos
em nossa casa espírita, o centro espírita do nosso bairro. É uma grande emoção para todos nós que tanto nos dedicamos, gostaríamos de nos dedicar mais, mas na medida do possível nós nos dedicamos, nós fazemos o trabalho com tanto carinho, com tanto amor, e é uma grande emoção natural, como a gente presenciou do Carlos Augusto, a gente vê a emoção transbordando, a minha emoção, a de todos nós, por estarmos aqui reunidos em mais um aniversário da Casa da Santíssima. 19 anos de existência. Olha que coisa bacana. Por isso, o nosso tema de hoje é o Centro Espírita. Eu não falarei muita coisa do início do grupo, porque eu fiz a promessa e vou cumprir. Eu farei um vídeo pequeno, contando a nossa trajetória. E como a página do nosso irmão Manuel, o irmão Manuel é o espírito que trabalha junto a mim, é esse grande amigo de todos nós. Como a página do irmão Manuel, em nome da direção espiritual da Casa da Santíssima, nos diz, a Casa da Santíssima, esse centro espírita, ele surge para nós muito antes de ter acontecido materialmente naquela reunião de 14 de setembro de 2004, lá no centro comercial do Vilagem Pavuna, quando nós pela primeira vez nos reunimos para estudarmos o Livro dos Espíritos. Estava lançado aí na Terra, materialmente, esse projeto, que não é do Carlinhos, não é da Cristiane, não é do Fernando, não é do Valdemir, do Carlos Augusto, não é da Sônia, não. Simplesmente nós estamos aqui cumprindo uma determinação, um pedido dos espíritos superiores que nos incumbiram dessa missão. E não pense, os senhores e senhoras, que isso é responsabilidade só do Carlinhos, do Carlos Augusto, não, do Valdemir, não. O espírito, como eu falarei no vídeo, foi muito bem claro. Deu o primeiro passo. Construa o grupo, materialize a ideia, o projeto, que é um projeto. As pessoas certas chegarão no momento certo para ajudar, para frequentar, para impulsionar a casa, para dar continuidade ao trabalho, caminhar juntos. Vocês caminharão juntos. E é isso que nós estamos fazendo. Então, o centro espírita do nosso bairro, é um farol que ilumina a região, não é? Então, e a proposta da Casa da Santíssima foi muito clara, como eu falarei no vídeo. Era para ser confeccionado o grupo aqui, para ser materializada a ideia nessa região aqui, próximo ao Vilagem Pavuna. Por quê? Porque quando nós analisamos geograficamente a região, nós não temos um centro espírita aqui que consegue abranger essa região do Vilagem Pavuna, que é uma cidade. E agora tem outro condomínio aqui em frente, tem mais as casas aqui na região. Nós temos centro no CAV da Pavuna, Nilópolis e o Preita Jesus em Anchieta. Então essa região aqui nós não temos uma casa espírita. Eu tenho conhecimento que tem um centro espírita aqui próximo e perto da estação ali de Costa Barros, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-los, de ir lá, estou por aí. Mas enfim, então a Casa da Santíssima ela surge nessa região com a proposta de dar sustentação, de sustentar o movimento espírita, a doutrina espírita aos irmãos da região. Então, o centro espírita, nas palavras de Allan Kardec, ele funciona como de duas formas. É o hospital e a escola. Não é? Hospital, por que hospital? Não para tratar o resfriado, a garganta inflamada, não. Isso daí a gente vai lá no pronto-socorro, a gente vai na UPA, a gente vai na clínica particular, enfim. Isso é com o médico daqui, da terra, não é? As doenças físicas é daqui. Mas vai tratar o quê? A nossa alma. Ah, mas Carlinhos, o que tem a ver a alma com a doença do corpo físico? Tem tudo a ver.
tem tudo a ver. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós entendemos que as doenças, elas se manifestam pelos desequilíbrios da alma. Ah, mas eu peguei um resfriado ali. Sim, isso é natural. Você pegou uma virose, que todo mundo pega numa frente fria, se expôs, alguém, isso é uma coisa. Agora, as doenças crônicas, e quando o doente se acha doente, é uma doença da alma. Como assim se acha doente? Sim. Vamos ao grande exemplo como espírita, Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, que nós conhecemos. Chico Xavier era cego de um olho, ele teve problemas seríssimos de visão, ele sentia dores no olho, ele tinha problema pulmonar e outros problemas. E era um homem que vivia sorrindo. Era um homem que vivia em paz. Então, Chico Xavier não era doente. Ele atravessou por algumas doenças que afetou o corpo físico, mas a sua mente, ele conseguia trabalhar, ele conseguia viver com aquelas moléstias de uma forma em equilíbrio. Então, a gente vai vendo que doença física não é sinônimo de saúde, ou saúde não é sinônimo de doença física. Dá para perceber? Então, quando a gente se encontra num estado mental de fixação nas coisas materiais, na vida que a gente vive aqui materialmente, por qualquer coisa a gente se abala, por qualquer coisa nós nos desestruturamos. E essa é a proposta do Espiritismo. É mostrar que o Carlinhos, que aqui está, é uma pessoa encarnada, que passa por dificuldades, que trabalha, que sente dores, sim. Mas que o Carlinhos é um ser espiritual. Que tudo isso é passageiro, que tudo isso é transitório. Então o centro espírita, ele funciona verdadeiramente como um hospital de almas. A gente consegue manter o equilíbrio frente aos problemas, aos reversos da vida, não é? A gente chega, quando nós chegamos no centro espírita, quantos de nós não chegamos de uma forma muito desestruturada, enfermo da alma, literalmente? Eu fui um. Que quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, quando eu comecei a realmente tentar me encontrar ali, buscar ajuda, eu estava com sérios problemas na minha vida. Um deles era meu pai, que encontrava-se no estado de fase terminal de uma doença, não é? E então, a doutrina espírita foi esse hospital da minha alma, que me acolheu, que me tranquilizou, que me ensinou que meu pai não nasceu no berço e nunca, jamais morreria no túmulo, como não morreu. A alma continua, o espírito continua e nós continuaremos. E com os estudos, que é o tema seguinte, não é? A gente vai entendendo tudo isso. Mas no primeiro momento, a doutrina espírita é esse hospital que nos acolhe, nos acalma. Quando a gente está prestes a explodir, prestes a perder o equilíbrio na nossa caminhada, a gente lembra do Espiritismo. A gente vai ao centro espírita. Agora a gente tem o recurso de assistir online uma palestra, um vídeo, uma mensagem, não é? A gente lê um livro, lê o Evangelho nessas horas, que dá aquela serenada, que dá aquela acalmada. Então, o Espiritismo, a casa espírita, ela funciona literalmente como um hospital de almas. E felizes são essas almas que buscam esse hospital no momento certo. Porque quantos e quantos relatos nós temos de irmãos que estavam pensando com um pensamento de transtornado, de cometer até uma loucura com a própria vida, achar que tirando a vida do corpo físico vai acabar com um problema. E quando chega no centro espírita, que conversa lá no atendimento fraterno, tem uma grande surpresa, um impacto, por já perceber de cara
que tirar a vida do corpo material físico não extingue o problema. Você continuará com o mesmo problema, porque vai despertar fora da matéria, e vai ter outro problema e outros problemas seríssimos, que foi ligado ao desequilíbrio momentâneo de ter tirado a própria vida. Então isso é muito bacana com relação ao espiritismo. E eu fico muito feliz quando eu encontro uma pessoa, às vezes a pessoa se afasta do centro, por algum motivo, é natural, e aí a gente encontra na rua, no mercado, em algum local, e a pessoa fala, olha, eu tenho que voltar lá para o centro, para a casa da Santíssima. Eu falei, pô, legal, a gente está lá, quando quiser, as portas estarão sempre abertas, será muito bem-vindo. Poxa, você sabe, aí conta o relato. Eu estava assim, quando eu cheguei lá, quando eu entrei, fui bem recebido, e deu uma serenada, eu aprendi tanta coisa, eu preciso voltar. Então, a casa espírita é sim esse hospital de almas. E sem contar que nós temos inúmeros espíritos trabalhando nesse momento aqui. É que a nossa visão é o quê? É material. A não ser que a pessoa tenha mediunidade, mas se ela não for um médium de clarividência, ela não vai ver. E muitas vezes nem o médium consegue ver tudo, vê muito pouco. Nós estamos longe de perceber, de entender o trabalho da casa espírita, como a mensagem de hoje de abertura nos diz. Existem coisas que nós desconhecemos, existem leis, existem trabalhos. Então, o público que nós conseguimos enxergar na casa espírita é muito restrito, são as pessoas materialmente presentes. Mas e esses espíritos que trabalham? Eu posso dar testemunho disso. No Leon Denis, certo dia, acompanhando minha sobrinha que fez um tratamento, eu estava na reunião pública, normal. Não estava nas salas de tratamento, não. Como os senhores estão aí sentadinhos na cadeira, ouvindo a palestra, e eu senti literalmente alguém mexendo na minha coluna cervical. E eu tinha um sério problema de cervical, passava muito mal. E eu senti um incômodo, eu senti alguém está mexendo aqui. Ainda olhei. Resumindo, quando terminou a reunião, eu esqueci, fui para casa, e de lá para cá esse meu problema deu uma grande melhorada. Não fiquei curado, mas eu vou falar, tive uma grande melhora desde esse dia que aconteceu isso. Então nós estamos longe de perceber o quanto nós somos ajudados. Ah, mas Carlinhos, parece que Deus esqueceu de mim, tu está falando isso aí, mas eu estou com tanto problema. Sim, é natural. A vida aqui na Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos passando por provas e expiando os erros que o Carlinhos cometeu no passado. Não é castigo de Deus, esquece. Isso foi o que colocaram na nossa cabecinha. Nada disso. Simplesmente, muitas vezes, nós passamos por problemas que nós ocasionamos ontem. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o centro espírita é um hospital, sim. Aí a pessoa fala, eu não fui no centro porque eu não estava bem. Mas aí que era para ter vindo. Eu já tive, a gente às vezes é convidado a fazer estudos em outros centros, em outras casas espíritas, né, Carlos Augusto? E por mais de uma vez eu estava combinado naquela noite, às vezes é 2, 3 meses antes, agendado, e tudo, o mundo caiu na minha cabeça naquele dia. Eu não fiquei bem, eu já não estava bem, ou quando não estava me sentindo mal. Teve um dia que eu fui para o centro espírita fazer um estudo e eu estava me sentindo mal, meu coração disparando, uma coisa estranha. Eu falei, cara, eu acho que eu vou partir hoje. Acho que chegou a minha hora. Eu falei, não, faz o seguinte então, eu tenho um compromisso hoje, era até no CAV da Pavuna. Lá no CAV, vocês sabem disso. Deixa eu terminar a reunião lá, para não deixar furo, depois vocês veem o que faz comigo. Isso é brincadeira. Por quê? Cara, eu falei, cara, eu acho que o de hoje eu não passo, mas enfim, estava mal, né? Me sentindo mal. Aí eu fiz a minha prece e tal, aí fui. Quando cheguei no caminho do centro, eu já esqueci que eu estava passando mal. Foquei no meu compromisso. Fiz o estudo, foi tudo legal, confraternizei. Quando acabou a reunião que eu vim embora, aquele mal-estar simplesmente havia desaparecido. Quer dizer, poderia ter sido uma ação espiritual, ou mesmo um mal-estar que a gente tem naturalmente, mas enfim,
Então, nós estamos longe de entender, de conhecermos como nós somos ajudados por esses espíritos. Então, o Centro Espírita, o Seara de Jesus tem uma faixa lá linda, aqui de Nilópolis, eu gosto muito dessa casa, e tem uma faixa linda que diz o seguinte, lá, imensa, a foto de Jesus, e diz assim, Seara de Jesus, lugar de ser feliz. Maravilhoso. Centro Espírita é lugar para a gente ser feliz. Se não está afim de ir, não vá. Você não tem que vir por obrigação, de forma nenhuma. Você não tem que ter cobrança para vir no Centro Espírita. Não, a gente não faz isso. Mesmo porque o Espiritismo é uma doutrina livre. A pessoa ela pode chegar depois da hora? Sim, pode. Ela pode sair antes? Pode. Ela pode ir no banheiro? Pode. A gente só exige respeito das pessoas para que a reunião flua, não é? Enfim, mas é uma coisa democrática. Ninguém aqui está obrigado, ninguém aqui deve estar obrigado. Não. Ah, eu sou padre, mas eu posso ir no centro? Pode. Claro, Kardec disse, nós podemos ter um padre espírita, um muçulmano espírita, até um ateu espírita. Ele está procurando algo, ele está se encontrando. Não tem nenhum problema. Então, isso é muito bacana, isso é muito positivo. Então, o Espiritismo, sim, ele funciona como um grande hospital de almas. Para todos nós. Ah, mas o Divaldo já fala bem e tal. Fala bem. Mas quantas vezes o Divaldo leu o Livro dos Espíritos? Mais de 10 vezes. Por isso que ele conhece a doutrina. Não é que ele é um ser iluminado, não. Ah, o Carlinhos fala bem da doutrina? Pode ser, sim, porque eu leio, eu estudei o tema, por isso chega aqui eu falo. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós aqui necessitamos desse hospital de almas, que é o Centro Espírita. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a Cristiane... Espero que tu não desencarne agora, tá? Ainda quero você do meu lado há muito tempo. Quando a Cristiane desencarnar, passar dessa para melhor, como a gente fala aí, não é isso? Eu passei dessa para melhor. Espero que seja, realmente, isso aí. Quando a Cristiane desencarnar, Cristiane não vai para nosso lar, não. Entende? Eu vou para nosso lar, vai nada, cara. Nosso lar é para quem não está aí perdido, como André Luiz, lá nas zonas escuras da vida aí. Se você pertence àquela igreja católica ali, a Santo Antônio, é aquela espiritualidade ali que vai te recolher. Se você pertence ao Leon Denis, é ali o Leon Denis que vai te recolher. Se a Cristiane pertence a esses... Valeu, tá tudo certo, irmão. Se você não pode combater o inimigo, você se alia a ele, né? Então é isso aí. Ele queria uma resposta. Tá respondido. Os vizinhos aí, tá tudo certo. Então vê como o Espiritismo é democrático. É isso. É isso que faz a beleza da doutrina espírita, entendeu? Então voltando ao nosso assunto aqui. Se a Cristiane desencarnando, ela vai ficar aqui na casa da Santíssima. Vai ser recolhida, vai ser amparada, vai ser assistida e vai vir trabalhar aqui. A gente fica até emocionado porque a gente sabe da quantidade de espíritos que frequentaram o grupo, que eram irmãos nossos, hoje são espíritos. O Luiz, a Dona Maria, não é? A nossa irmã Sônia, nossa irmã Conceição, minha sogra, estão aqui conosco. Claro que estão. Vai estar onde? Vai estar lá na igreja de Santo Antônio? Não. Lá são os irmãos da Santo Antônio. Não que não seja proibido, não, mas estão aqui. E quantos espíritos que militam aí na Igreja Batista, na Igreja Santo Antônio, no centro da Umbanda ali, da Alcobaça, dali, da outra, da igreja aqui, estão trabalhando aqui, estão aqui conosco. Porque na espiritualidade, todos nós somos iguais. O que importa aos espíritos é o coração, é a fraternidade, é o amor, é o trabalho no bem. Não tem rótulos. Espírita, católico, budista, ateu. O ateu pode estar aqui, ele desencarnou, ele viu que ele é espírito, que a vida continua e está trabalhando, ele fazia o bem, está aqui conosco. Então, esse é o grande bacana do espiritismo. Nós nunca fomos e não seremos melhores que ninguém. Todos nós somos irmãos, somos iguais. Mas
O centro espírita é sim o hospital das nossas almas, que cura as nossas feridas mais profundas e coloca a gente de frente para a vida, para a gente caminhar, para a gente trabalhar, para a gente aprender, para a gente progredir. E a escola abençoada? Sim, é a grande escola abençoada. O Espírito de Verdade, que coordenou a doutrina espírita, ele diz o seguinte: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo, tão importante quanto o primeiro. Veja, então, o Espiritismo é uma escola? Sim. É o hospital que nos recebe, que nos coloca de pé, que a gente chega rastejando, caído, desesperado, atormentado por inúmeros problemas, pelas nossas dificuldades do passado, as nossas dificuldades hoje, e a gente consegue respirar, a gente consegue serenar tudo isso, e recebemos esse gás, e a gente começa o quê? A estudar. Não estudo maçante, que é isso, não. É aquele estudo bacana que te fala, olha, você é um espírito imortal, você não nasceu no berço, não terminará no túmulo. Todos do outro lado são trabalhadores de Jesus, não tem religião, do outro lado não tem rótulo. Conversando com o Carlos Augusto, ele perguntou se a irmã Dulce do grupo é a mesma irmã Dulce. Eu falei, não. As irmãs que trabalham aqui, irmã Dulce, irmã Clara, Maria do Socorro, Fátima, Lourdes, Nazaré e muitas outras, trabalharam com Frei Henrique, que era um frei, e vieram compor o trabalho espiritual da Casa da Santíssima. Eram freiras, hoje trabalham numa casa espírita. Veja, e ele era um frei, hoje está aqui. O Frei Henrique é o diretor espiritual do nosso trabalho mediúnico. É o espírito que coordena todo esse trabalho, não é? Então vejam, como não tem esse rótulo que nós colocamos aqui. Ah, porque eu sou espírita, você isso. Não. Então o espiritismo, ele nos socorre e depois nos orienta pelo estudo precioso, que faz com que a gente se identifique criaturas espirituais a caminho da luz, numa escala de progresso espiritual. Mas como eu faço para progredir? Aí o Espiritismo nos orienta. Duas coisas: aprendendo com a doutrina e colocando em prática. Senão não adianta, você trava. Não é? Aquele nirvana oriental, que o cara chega ali num estado zen, que parou, beleza. Ele se identificou como um ser espiritual, se identificou com a natureza, com as forças do planeta. Agora, tem que arregaçar as mangas e fazer o que Jesus fez. Que queres que eu faça por ti? Senhor, me cura. Então levanta e anda, que você está curado. Trabalhar no bem. O Pai trabalha e eu também trabalho. Palavra de Jesus. Então, o trabalho de amor no bem. Todo trabalho útil é fazer o bem. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa de útil por alguém, nós estamos no caminho correto. Essa é a proposta da doutrina espírita. E é para isso que nós estudamos. Não é para conhecer o perispírito, que é o corpo espiritual. Faz parte. Nosso lar, as colônias e o espírito, sim. Mas a gente aprende tudo isso para trabalhar no bem. Para ser realmente um trabalhador de Jesus. Não importa se você é católico, se você é budista, se você é um bandista, se você é ateu, entrou no centro espírita, muito prazer, meu irmão, seja bem-vindo, o que você deseja, que possa ajudá-lo. E é de extrema importância, a gente sempre procura priorizar isso nos nossos estudos por aí. É de grande importância o sorriso, tratar as pessoas bem, dar atenção a quem chega no centro espírita, para que essa pessoa se sinta acolhida. É o hospital, não é? E aí ela, poxa, eu fui bem recebido ali, caramba, o pessoal é legal. Então respeito, levar a doutrina a sério não significa que tenhamos que ser aqui uma cara fechada, amarrada e que não pode isso. Não, não é isso. Temos que ter o quê? Simpatia,
não é? Tratar as pessoas com cordialidade, com atenção, ser gentil, ser atencioso. Isso é um ponto extremamente importantíssimo no centro espírita. Porque no hospital que você não é bem acolhido, você não volta, e na escola que você também não é bem acolhido, você não quer voltar. Então a casa espírita, ela tem que acolher essas pessoas, ter alguém para receber, dar atenção, ver qual é o problema que pode ajudar aquele irmão, seja qual for. Então isso é de extrema importância, é de grande importância. E a Casa da Santíssima sempre prezou por isso. Qualquer um que entra por aquela porta, ela é muito bem recebida, seja quem for. Ela é amparada, ela é assistida e na medida do possível nós nos empenhamos ao máximo para ajudá-lo, seja quem for. Se em alguma coisa nós falhamos, é natural que nós temos uma vida muitas vezes conturbada pelo trabalho, por uma série de coisas, mas a proposta deve ser essa. Todos devem ser muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos encerrar o nosso assunto por aqui hoje, não é? Porque nós temos a segunda parte, que é o nosso bolinho, o nosso lanche. Não poderíamos deixar de passar em branco com relação a isso, não é? Porque, como a gente colocou aqui, o centro espírita é acolhimento. Essa é a nossa verdadeira família. Porque uma pessoa que está aqui, quando ela desencarnar, ela poderá pegar o papai, trazer para cá, recolher, auxiliar, pegar a mamãe, pegar o irmão que nunca frequentou o centro espírita. Porque essa pessoa, ela vira um mensageiro de Jesus. E ela certamente irá buscar, irá auxiliar aqueles amores que ficaram para trás. Então, é importante que nós tenhamos essa confraternização, esse laço de amizade, esse vínculo um com o outro, essa preocupação em olhar um para o outro. E a Casa da Santíssima é um grupo pequeno, não é um grupo muito grande. Isso era uma proposta de Kardec, que os grupos espíritas fossem menores, porque um conhece o outro. Pô, o Carlos Augusto não está muito bem hoje, tem alguma coisa, o que foi, meu irmão? O que está passando? Pô, Carlinho não está legal hoje, o que você tem, Carlinho? Posso te ajudar, tal? Quando você tem uma assembleia muito grande, isso se perde. Eu não conheço ela, não conheço eles, muito mal de vista, enfim. Não que seja errado, mas os grupos pequenos, a proposta de Kardec era essa. Vários grupos menores para formarem famílias. Isso é muito positivo, isso é muito bacana. Porque, vê, nós não esquecemos aqui dos irmãos que regressaram à pátria espiritual, porque nosso grupo é uma família. Entre eles, o nosso irmão José, pai da Paulinha, que foi quem acolheu o grupo no momento ímpar, cedendo a casa que nós usamos por muitos anos, não é? Então, nossa gratidão por ele. Isso será falado no vídeo que eu farei. Então é isso. Que Deus nos abençoe e que todos nós possamos regressar às nossas casas em paz, em equilíbrio, e essa luz que se faz presente se estenda a todos os irmãos, pelas ondas da internet, por essa rede maravilhosa, pela tecnologia, que todos recebam da mesma forma os aqui estão presentes. Paz, equilíbrio, tranquilidade e a certeza de que tudo passa e a vida sempre continuará. Graças a Deus. Então vamos fazer nossa prece final para que a gente termine o nosso trabalho dessa noite. Senhor Jesus, Mestre querido, graças te damos por tudo que temos recebido nesses 19 anos junto a essa casa bendita. Que os seus mensageiros, esses espíritos trabalhadores da luz, permaneçam conosco, nos envolvendo, nos intuindo, fortalecendo a nossa fé, o nosso bom ânimo, frente às inúmeras dificuldades do caminho. Que Maria, esse espírito amigo,
que se faz certamente presente através das suas mensageiras, dos seus mensageiros. Envolva-nos a todos, proporcionando paz, equilíbrio, saúde física e mental a todos nós. Muita gratidão, Senhor, por tudo. Te pedimos que se estenda a todos os irmãos do grupo, a todos os companheiros que assistirem o nosso trabalho pelas ondas da internet, que todos recebam forças, saúde, paz, equilíbrio. Graças a Deus. Nossa gratidão por tudo, Senhor. E assim, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, com o amparo de Ismael, o protetor e guia da nossa casa, possamos dar por encerrado o nosso trabalho dessa noite. Luz e paz a todos. Graças a Deus, que assim seja.